Aleluia, Deus! Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por esta oportunidade de estar aqui na presença do nosso Deus para mais um culto de estudo da palavra do Senhor. Deus tem nos dado esta oportunidade e nós somos agradecidos por isso. Nós vamos começar hoje uma série de estudos no livro de Atos dos Apóstolos. Eu creio que assim como Apocalipse foi uma bênção, eu tenho certeza que Atos dos Apóstolos também será, para a glória do nome do Senhor. E como eu tenho explicado aos irmãos já algumas vezes, mas eu acho que vale a pena a gente sempre reforçar, é que o método que nós estamos usando para estes estudos bíblicos é o método da leitura comentada. O nosso propósito não é estudar de forma temática, ou seja, a gente não quer extrair de Atos os temas e analisar os temas de forma detalhada e muito aprofundada. Porque o intuito geral que eu tenho é passar aos irmãos uma visão panorâmica de cada livro que nós temos na Bíblia. Por essa razão, nós estudamos através da leitura comentada versículo a versículo, nós vamos pontuando o que é necessário. E nós não usamos, geralmente, o recurso das passagens paralelas, ou seja, nós não saímos muito do livro, ok? Para averiguar o que outros livros ou outros textos dizem sobre o assunto. Também para não demorar muito, para a gente não ficar muito tempo no livro. Nós fazendo desta forma, nós já ficaremos em Atos dos Apóstolos, se a gente conseguir acelerar bastante, pelo menos 5 meses, 5, 6 meses. Então, imagine se a gente for buscar passagens paralelas e se aprofundar muito em cada temática. Nós ficaremos anos estudando o livro. O intuito é ser o mais rápido possível, não é, para que os irmãos tenham uma visão geral, mas, ao mesmo tempo, uma visão acurada sobre aquilo que está sendo tratado em cada livro que nós temos estudado. Amém? Amém, irmãos? Então, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Nós vamos começar hoje no capítulo 1. Obviamente, como sempre faço no início de cada livro, eu trago aos irmãos um pano de fundo histórico, para que os irmãos consigam entender em que ambiente, em que contexto o livro foi escrito, quem escreveu, data provável e assim por diante. Os irmãos provavelmente já saibam que o escritor de Atos dos Apóstolos é Lucas, o médico Lucas, que também escreve o Evangelho de Lucas, que é o terceiro evangelho, que está entre os evangelhos sinóticos. Lucas foi médico, foi um grande homem, um homem temente a Deus, e ele se propõe a escrever 2 volumes direcionados a um homem chamado Teófilo. Originalmente falando, Lucas e Atos eram 2 livros que vinham um após o outro, vamos dizer assim. O intuito de Lucas era escrever o Evangelho e já em seguida ter o livro de Atos dos Apóstolos, porque um complementa o outro. Nos Evangelhos, Lucas se preocupa em falar da vida de Jesus, da sua obra, bem como dos seus ensinamentos. E no livro de Atos dos Apóstolos, ele procura lançar luz sobre os resultados daquilo que Cristo fez, a nível de obra, a nível de ensinos, a nível de vida. Ou seja, ele lança um olhar detalhado sobre a igreja de Cristo. Porque em Jesus Cristo a igreja é fundada. Jesus Cristo é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Então, em Cristo a igreja é fundada. Mas em Atos dos Apóstolos, quando chegarmos no capítulo 2, nós veremos que em Atos dos Apóstolos a igreja é inaugurada.
E a partir de então, Lucas procura mostrar como o Espírito Santo é peça-chave para o avanço e crescimento exponencial desta igreja. Então, basicamente, é isso que nós veremos. Como o Espírito Santo é peça fundamental para que a igreja possa crescer de forma poderosa, tá? Como os crentes e a igreja, de modo geral, podem crescer de forma poderosa. Apesar do livro receber o nome de Atos dos Apóstolos, nós temos aqui basicamente a presença de dois apóstolos mencionados geralmente, que é o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. Nós dividiríamos da seguinte forma, do capítulo 1 até o capítulo 12, o apóstolo Pedro sendo o personagem que mais se destaca dentre os apóstolos, e nós temos a partir do capítulo 13 até o final do livro, o apóstolo Paulo como sendo o segundo apóstolo que se destaca aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Então nós veremos isso também à medida que a gente for estudando o livro. A data provável para a escrita de Atos dos Apóstolos é o ano 62, depois de Cristo. Na verdade, entre o ano 61 e o ano 63. Os estudiosos mais conservadores colocam ali no ano 62, tá? De modo que o livro foi escrito antes da morte do apóstolo Pedro, antes da morte do apóstolo Paulo e até mesmo antes da invasão de Jerusalém, que aconteceu no ano 70. Se estes eventos já tivessem acontecido, provavelmente Lucas também teria mencionado alguma coisa a respeito, e ele não faz. Então, por essa razão que a maioria dos estudiosos concordam que o livro foi escrito por volta do ano 62. Entendido até aqui, queridos? Entendido até aqui, irmãos? Então, basicamente, a parte histórica é esta. O que os irmãos precisam saber de modo bem simplificado é isso. Vejamos o primeiro verso, então. Primeiro versículo de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Lucas diz: em meu primeiro livro, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a realizar e a ensinar. Vejam o que nós temos aqui. Quando ele diz o primeiro livro, ele está falando de qual livro? O livro do Evangelho de Lucas, ok? Porque Atos dos Apóstolos foi escrito após o Evangelho de Lucas. Ele endereça este livro a Teófilo. Vejam que isso está explícito no versículo 1. Caro Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a realizar e ensinar. Ele está falando sobre o conteúdo básico do primeiro livro escrito, que foi o Evangelho de Lucas, onde ele fala sobre o que Jesus realizou e o que Jesus ensinou. Tá? O que ele está fazendo é retomando o conteúdo do primeiro livro, que é o Evangelho que ele escreve. É importante a gente destacar que nós temos aqui, no início do capítulo 1, uma palavra de transição do Evangelho para Atos. Por isso que ele está retomando o conteúdo que ele escreve no primeiro livro, tá? Apenas para fazer uma transição, apenas para estabelecer uma ponte entre o que ele diz no Evangelho e o que ele vai passar a dizer em Atos dos Apóstolos. Ele também diz no versículo 2, até o dia em que foi elevado aos céus, logo após haver entregue seus mandamentos, por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido, ainda falando sobre o conteúdo. Até onde vai este conteúdo? Ele diz no versículo 3 que depois do seu martírio, ou da sua morte na cruz, Jesus Cristo, ele deu provas incontestáveis da sua ressurreição. Veja isso. Depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles quem? Aos discípulos, aos apóstolos, né? Ele mencionou os apóstolos no versículo 2, e agora ele está dizendo que Jesus apareceu a eles e deu-lhes provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguidos e ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 15, nós vemos que após ter ressuscitado, Jesus Cristo não aparece apenas aos apóstolos.
Eu preguei alguns dias atrás sobre esse texto, os irmãos se lembram. Ele aparece a Pedro especificamente, aparece aos apóstolos, os 11, né, no caso. Aparece também a mais de 500 irmãos. Eu expliquei aos irmãos por que Jesus permaneceu 40 dias na terra e apareceu para tanta gente. É justamente para não deixar dúvida de que a sua ressurreição era um fato. Era um fato. Imagina se Jesus simplesmente ressurge e já é assunto ao céu. Até hoje haveria teorias especulativas dizendo que a ressurreição dele foi um evento falso, que não aconteceu. As pessoas estariam dizendo que ele não ressuscitou, que alguém roubou o seu corpo, sumiu com a sua ossada, e hoje o cristianismo estaria usando esse evento para dizer que ele tinha ressuscitado, quando na verdade não ressuscitou. Mas Jesus ele fica por 40 dias, ele se apresenta aos discípulos, ele mostra as mãos furadas para Tomé. Então ele dá provas incontestáveis da sua ressurreição, por isso permanece por 40 dias. E outro grande detalhe, como eu acabei de citar, ele não aparece apenas aos apóstolos, ele aparece também a centenas de irmãos, para provar também a sua ressurreição. Porque se somente aparecesse aos apóstolos, muita gente também diria, os apóstolos entraram em acordo e criaram uma história de ressurreição inexistente. Né? Mas Jesus aparece a centenas de pessoas, porque como centenas de pessoas vão concordar a respeito de um assunto, a menos que ele fosse realmente verdade? Então, se todo mundo, numa palavra só, dizia que ele havia ressuscitado, é porque de fato ele havia ressuscitado. É isso que Lucas está procurando mostrar. Ele ressuscitou, ele está vivo, ele se apresentou e permaneceu aqui por mais 40 dias seguidos, ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Versículo 4. Certa ocasião, enquanto estava com eles, ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele: de mim ouvistes. Lucas está retomando uma palavra que ele trouxe no final do Evangelho, se não me engano, capítulo 24, versículo 49, onde Jesus Cristo disse exatamente essas palavras: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Procura, por favor, Pedro, confirma se é isso. Lucas, capítulo 24, versículo 49. Lucas está retomando essa informação que ele traz no Evangelho. É isso mesmo: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Contudo, permanecei na cidade até que sejais revestidos de poder. O que é que Jesus está recomendando aos apóstolos? Não façam nada até que o Espírito Santo venha sobre vocês. Essa é a informação básica e chave que Jesus está passando. Não se movam, não façam nada do que é necessário fazer até que do alto vocês recebam o revestimento de poder. Por que Jesus está falando a respeito disso? Que eles não fizessem absolutamente nada até que fossem contemplados por essa presença poderosa do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é a pessoa-chave para que a igreja tenha sucesso naquilo que ela faz. Não apenas a igreja de modo geral, mas individualmente os crentes têm no Espírito Santo a ajuda que precisam para serem poderosos nas suas ações. O Espírito Santo é aquele que vem sobre o crente e dá a ele poder, dinamismo, graça, unção, virtude, fluidez. Quando o crente tenta agir sem esse revestimento, ou quando a igreja tenta caminhar sem esta presença, ela começa a travar, ela começa a engasgar e o trabalho não dá certo. A presença do Espírito Santo é colocada aqui como fator essencial para o início das atividades da igreja. Eu penso que até hoje a igreja deveria enxergar desta forma a pessoa do Espírito Santo. Ele não é dentro da igreja um agente ilustrativo. Ele não é dentro da igreja apenas alguém que vem para criar um vínculo entre os irmãos. Porque o Espírito Santo é aquele que vincula os membros para que a igreja seja corpo. Mas ele não faz apenas isso.
O Espírito Santo é aquele que vem da parte de Deus, com o poder de Deus e a autorização de Deus e a chancela de Deus para dar à igreja tudo o que ela precisa para cumprir a sua grande obra. E qual é a grande obra da igreja? Construir templos? Qual é a grande obra da igreja? Comprar bancos almofadados para que as pessoas se sintam confortáveis? A grande obra da igreja é continuar a mensagem, é continuar a replicar a mensagem, é continuar a compartilhar a mensagem, é continuar divulgando a mensagem. Qual mensagem? Aquela que Cristo anunciou desde o começo. E que mensagem é esta? A mensagem do Evangelho. Evangelho este que servirá de base para o julgamento daqueles que recusaram a palavra, inclusive. Nós estudamos isso em Apocalipse. O anjo que sai com o Evangelho eterno nas mãos. Porque este Evangelho foi pensado, idealizado por Cristo. Ele é a fonte deste Evangelho. Ele é o fundamento deste Evangelho. O que nós fazemos hoje é apenas compartilhá-lo com as pessoas. Então, o Espírito Santo é aquele que precisa vir sobre nós para que tudo que a gente fizer seja poderoso. E não apenas a nível de evangelização. Eu ouso dizer que em qualquer área, para qualquer atividade, a presença sobrenatural do Espírito Santo é fator diferencial para que você tenha sucesso naquilo que você está fazendo. Porque o Espírito Santo é como um óleo, ele é derramado sobre nós. E a sua unção, o seu poder, a sua virtude, a sua presença, à medida que vai permeando o nosso ser e nos enchendo, ele vai facilitando o andamento das coisas que a gente está fazendo. Às vezes as coisas elas não fluem como precisam porque falta óleo, o que eu disse alguns minutos atrás. A engrenagem ela pode funcionar por um tempo sem óleo, sem lubrificante, mas é fato que à medida que ela for esquentando pelo atrito, ela vai começar a travar pela falta de óleo, a ponto de fundir uma coisa com outra. Então a máquina para, não funciona. O crente é a mesma coisa, ele pode rodar por um tempo sem óleo, e ninguém percebe que tem alguma coisa de errado. Mas ele pode rodar e rodar e rodar, mas uma hora a coisa trava e não anda. Faltou o óleo, faltou o Espírito Santo, faltou essa presença generosa de Deus, que é o Espírito Santo, fluindo dentro de nós, para dar à vida cristã fluidez, continuidade, sequência. Nós vamos falar sobre isso mais um pouco quando chegarmos no capítulo 2. Mas o que eu queria ressaltar aqui, a partir do versículo 4, é que a igreja deveria permanecer imóvel até que do alto fosse revestida. Versículo 5, porquanto João, de fato, batizou com água, entretanto, dentro de poucos dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Lucas está fazendo menção até de uma palavra que o próprio João Batista dizia bastante. Eu vos batizo com água, mas virá aquele após mim que vos batizará com o Espírito Santo. Então, João Batista já vislumbrava a presença daquele que faria mais do que batizar com água. Batizaria com o Espírito Santo. E ele diz, com fogo também. E Lucas relembra esta palavra dizendo que eles também seriam, dentro de poucos dias, batizados com o Espírito Santo. Qual que é a ideia do batismo? A ideia do batismo, na nossa visão, principalmente assembleiana, é a ideia de imersão. No batismo, nós defendemos a imersão, não a aspersão. Algumas igrejas co-irmãs defendem que o batismo é por aspersão. Você respinga um pouco de água, molha a cabeça com um pouco de água e a pessoa está batizada. Nós cremos que o ato do batismo é por imersão, porque ele representa sepultamento. Quando a pessoa é mergulhada, o corpo todo dela, mergulhada dentro da água, aquilo é uma figura ilustrativa de que ela, antes daquele momento, em Cristo já foi sepultada para o mundo. E quando o pastor a levanta da água e a faz ficar de pé de novo, esta imagem está dizendo, morreu para o mundo porque foi sepultado em Cristo para ele,
mas ressurgiu em Deus, ressurgiu em Cristo, não para viver mais para o mundo, porque essa vida já foi sepultada, mas para viver em novidade de vida com Deus, a partir da figura de Jesus Cristo. Então, essa imagem do batismo para falar da vinda do Espírito Santo é interessante, porque mostra que o Espírito Santo seria liberado de forma generosa para envolver toda a pessoa do crente. O Espírito Santo seria enviado para nos abraçar e nos encher e nos envolver de forma absoluta. Os discípulos ainda não sabiam o que é isso. Mas os irmãos se lembram, lá no Evangelho de João, por exemplo, Jesus Cristo disse, olha, eis que eu libero sobre vocês a promessa de um Consolador. Na verdade, ele diz, outro Consolador. Quando ele usa o termo outro, ele está dizendo alguém de mesma natureza que a minha. Alguém do mesmo nível que eu. Alguém com o mesmo poder que eu tenho. Em outras palavras, ele está dizendo aos discípulos, eu vou mandar outro que não vai deixar vocês na mão e nem em déficit. Porque talvez eles pensassem, mas o Senhor vai mandar outro, mas não vai ser igual ao Senhor. Jesus está dizendo, eu vou mandar alguém de mesmo calibre. Alguém de mesmo nível. Vocês não vão perder. Então, fiquem, eu vou enviar outro Consolador. E Jesus diz, ele estará convosco e estará em vós. Isso é muito importante porque há uma diferença entre uma coisa e outra. Jesus diz convosco. Ou seja, o Espírito Santo é o agente enviado para estar ao nosso lado, caminhando com a gente. E ele caminha com a gente para quê? Para instruir, para ensinar, para orientar, para guiar, para fazer lembrar. Mas ele não está apenas conosco, ele está em nós. Significa que ele está dentro. Aleluia a Deus. O apóstolo Paulo diz que nós somos o que de Deus? Morada, templo, santuário. Porque o Espírito de Deus habita em nós. Então este Espírito está tanto conosco quanto dentro de nós, nos fazendo transbordar da presença de Deus, nos fazendo transbordar da sua própria presença. O Espírito Santo é um agente intra, um agente dentro, um agente que age de dentro de nós e está conosco o tempo inteiro. Então nós somos muito privilegiados e Jesus está, Lucas está relembrando essa promessa. Ele já tinha dito, ele vai enviar o Espírito, vocês serão batizados com este Espírito Santo. Versículo 6. Então os que se haviam reunido lhe consultaram, Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Essa pergunta foi feita a Jesus. Lucas está recapitulando isso. Ele está relembrando. Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Ou seja, enviando o teu Espírito, enchendo a tua igreja e os crentes com este Espírito poderoso, será neste tempo que o Senhor finalmente vai restaurar o reino de Israel? Vejam a preocupação dos discípulos. A preocupação deles é com o reino de Israel, o reino físico. Por que razão? Porque os judeus tinham em mente que o Messias seria um líder mais do que religioso. Ele faria mais do que resolver problemas da esfera espiritual. Ele seria também um Messias político, alguém que pegaria Israel e tiraria Israel de debaixo da subserviência de Roma. Então ele seria alguém que iria peitar o César, ou os Césares, ou os governantes de Roma. Vocês estão me entendendo? E os discípulos foram ficando decepcionados à medida que eles viam que nada disso era feito. Ficaram ainda mais decepcionados quando sobre o reino Jesus disse que não era deste mundo. Eu penso no semblante de decepção dos discípulos quando Jesus dá essa declaração. O meu reino não é deste mundo. Eles devem ter olhado um para o outro e pensado, mas como assim? Se ele é o Messias, o reino tem que ser deste mundo, porque o Messias não vem só para salvar a gente espiritualmente falando, ele vem para libertar a gente politicamente falando. Mas como ele vai fazer isso se o reino dele não é deste mundo? Olha a incógnita, olha o impasse. Como? Ele tem que ser deste mundo, como não pode ser? E Jesus reiterava, meu reino não é deste mundo.
Você não pode dizer, olha ele ali, olha ele lá. O meu reino não está aqui. Então Jesus estava mostrando que o seu reino era espiritual. Mas por mais que Jesus defendia isso, parece que mais os discípulos insistiam na questão de que dia chegaria finalmente um reino físico. Jesus é curto e grosso com eles. Jesus não usava minhas palavras. Ele disse, versículo 7, ele lhes afirmou, Jesus lhes afirmou, não vos compete saber. Sabe o que significa isso no nosso bom português? Não é da conta de vocês. Será que você seria crente com Jesus sendo seu pastor direto? Porque Jesus era curto e grosso, meu irmão. Jesus não dava a volta que a gente dá para chegar no assunto, para não ferir o irmão. Jesus, ele era direto. Não vos compete saber, não é da sua conta. Né? Não compete a vocês. Vocês não têm que saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Ele não tem que dar a vocês o calendário para mostrar quando as coisas vão acontecer. Isso compete a quem? A Deus, não está na esfera de vocês. Versículo 8. Contudo, agora Jesus vai de novo retomar a questão da promessa. Lucas está narrando isso. Contudo, recebereis poder. Quando? Quando recebereis poder? Quando o Espírito Santo descer sobre vós. E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. A primeira coisa que eu gostaria de pontuar rapidamente é que o poder seria um presente. Seria dado. Recebereis. É dado. Alguém paga para ter o poder do Espírito Santo? Graças a Deus não. Não teríamos dinheiro para isso. Recebereis. É dom de Deus o poder do Espírito. Vocês vão receber de graça, pela graça. E o Espírito vai descer. Significa que ele vem de onde? Do alto, exatamente. A expressão descer é porque, na nossa linguagem humana, o céu está para cima. O Espírito seria um presente dado do alto. Sim, numa dimensão superior, descer, ele está acima de vocês, vai vir de cima para vocês. Será um presente dado por Deus. Vocês vão receber, vai descer sobre vós. Agora a palavra poder, eu já devo ter dito algumas vezes, mas gosto sempre de relembrar. No grego a palavra poder é dínamos. A palavra dínamos do grego deu origem a algumas palavras no português. Por exemplo, dinamismo. O que é atividade dinâmica? É a atividade do movimento, a atividade onde as coisas acontecem, se movem, fluem. Mas é também dinamite. Vem de dínamos. Dinamite vem de dínamos. Significa que o Espírito traria um poder equivalente ao de uma dinamite sobre os crentes. O que significa isso? Significa que cada crente receberia naquele dia um poder de explosão. Um poder explosivo. Um poder que no mundo espiritual funciona como bomba atômica. É isso que Jesus estava dizendo. E é isso que o crente cheio do poder de Deus representa no mundo espiritual, uma bomba atômica ambulante. É por essa razão que eu tenho encorajado e incentivado tanto os irmãos a buscarem este poder que vem do alto, que é o poder do Espírito Santo. Porque um crente poderoso, não importa onde ele esteja, o mundo espiritual começa a tremer com a sua chegada, porque ele é uma bomba atômica na presença de Deus, e onde ele chega, a sua palavra, a sua mensagem, o seu testemunho, o seu comportamento começa a desestruturar as estruturas que Satanás construiu. Aleluia, Deus. Não é isso que se faz quando se quer demolir um prédio? Faz-se o quê? Pega as bananas de dinamite, coloca-se nos pilares, né, nas colunas-chave da construção, e de repente aciona. Quando aciona aquela bomba, meu irmão,
cai tudo. O crente que não usufrui deste poder, ele é uma banana de dinamite não acionada ainda. O dia que os irmãos entenderem a grandeza do poder que está contido dentro de você, isso vai servir de ignição para fazer essa bomba explodir. Os irmãos conseguem compreender isso? Tem muito crente que tem poder do Espírito Santo, é um crente sério, é obediente, é íntegro, porque são qualidades que são exigidas daqueles que querem esse poder. Você tem, mas você não se dá conta de que você precisa buscar ser acionado para que você exploda. Mas você é bomba. Você é dinamite no reino espiritual. E Jesus quer plantar estas dinamites nestes lugares onde Satanás constrói uma coisa após outra. Imagine no Sagrada Família nós soltarmos aqui 30 dinamites, eu estou falando de crentes. E acionar estes crentes, imagina o poder explosivo de 30 crentes explodindo no meio deste bairro. No mundo espiritual eu estou falando. Imagina só 30 crentes, o poder que estes 30 crentes têm e a ação que eles podem executar a partir do momento que se permitirem ser acionados para fazer o que devem fazer. Vocês estão entendendo, queridos? Pode falar, Gerson. Pastor, é interessante ver isso, que Jesus ele teve vários discípulos, né? Mas ele preparou 12 de maneira especial, né? E esses 12 foram de forma explosiva mesmo, que esses poucos fizeram uma diferença gigantesca, né? Ao ponto de Pedro, numa pregação, Deus já salvar 3.000. Então, foi explosivo mesmo desses poucos que se colocaram nessa posição. Se colocaram nesse lugar. Nós veremos isso mais adiante. Pedro foi uma bomba só. No primeiro discurso ganhou milhares e milhares de almas para Deus. Através de quantas pregações? Uma. Hoje nós precisamos de milhares de pregações para ganhar quantas pessoas? Uma. Vocês perceberam como é que inverteu as coisas? O que está faltando para a gente, irmãos? Mais poder, mais dínamos, mais graça, mais unção, mais autoridade do Espírito Santo. A gente não pode entrar nos lugares e achar que a gente é mais um ser humano que está andando por essa terra. Onde nós entrarmos, nós temos que entrar com esta mentalidade. Eu sou uma dinamite que Deus plantou nesse lugar e eu vou ser acionado pelo Espírito Santo e vou começar a desestruturar as estruturas que Satanás edificou aqui, porque eu estando aqui, essas estruturas não podem permanecer de pé. Verdade, Deus. Sabe o que falta nos crentes? Como diz o ímpio lá fora, falta sangue no olho. O crente às vezes é muito passivo. Ele tem um poder, ele tem uma autoridade, ele tem uma pessoa gigante dentro dele, infinita, que é o Espírito Santo, e ele ainda assim não consegue ser alguém efetivo por onde ele passa. Ele entra, sai e ninguém se dá conta que ele passou por ali. Jesus não era dessa forma. Jesus, por onde passava, os demônios tinham problemas sérios. Quando ele chega em Gadara, tem um endemoniado que ninguém continha. Não é isso que o texto diz? Um homem que cárcere não segurava, algemas não prendia, cadeados não prendia. Mas de repente Jesus chega, olha para aquele homem, e quem fala através do homem? Os demônios. É como se eles dissessem: o que o senhor veio fazer aqui? O que o senhor veio atrapalhar o nosso empreendimento? Nós estávamos aqui na nossa, né, trabalhando aqui. O que o senhor veio fazer aqui? O que Satanás fala a isso, irmãos? Jesus é dinamite. A chegada de Jesus significa: você perdeu, Satanás. O que você estava fazendo tem que parar agora. As estruturas que você estava construindo, eu vou demolir imediatamente. É por isso que Satanás tinha essa resposta, essa reação.
Eu não sei por que razão estou demorando tanto nesse ponto, mas o Senhor sabe. Nós, irmãos, nós os crentes do Sagrada Família, eu já disse algumas vezes e repito, não interessa para Deus quantos nós somos. Deus não fica relacionando quantos crentes cada igreja tem para liberar poder e usar estes crentes para uma grande obra. Para Deus não importa. O que Deus avalia é quantas dinamites estão prontas para serem acionadas nesse momento. É isso que interessa. Quantos estão de boca aberta falando, Senhor, eu quero ser uma bomba nas suas mãos. Senhor, onde eu entrar eu quero fazer a diferença. A minha palavra eu quero que transforme pessoas. O meu comportamento, o meu testemunho, eu quero que altere a direção da vida das pessoas. Quantos estão clamando por isso? Quantos realmente estão debruçados diante de Deus, dizendo, Senhor, não há nada que eu possa fazer que dê resultado sem este poder? Quantos de nós efetivamente estamos clamando por isso? O dia que todo mundo clamar por isso, o dia que cada um dos irmãos, cada um de nós, buscarmos isso de forma incessante, os irmãos verão que não há nada que Satanás possa fazer que possa obstruir esta igreja, obstruir esta obra, ou impedir que o que Deus quer que aconteça, aconteça. Vamos nos levantar em Deus. A promessa foi dada lá na igreja primitiva, mas vem sendo repetida para a igreja ao longo dos anos, porque nós não cremos no cessacionismo, nós cremos que a promessa do revestimento de poder é uma promessa contínua, ela vai seguir até que Jesus Cristo volte. Então, o mesmo poder e autoridade, graça e unção liberados sobre a igreja daquele tempo é o mesmo liberado sobre aqueles que querem da igreja de hoje. Não há diferença. Vocês vão receber esse nível de poder. É esse nível de poder. Vocês vão receber. Receberei esse poder. Agora, para que é esse poder? Essa é a pergunta. Para o que nós queremos este poder? Para o que nós queremos este poder? Muitos crentes acham que receber poder do alto é apenas para que eles se mostrem, ostentem. No passado, principalmente, muitos crentes buscavam dons e poder do Espírito. Não era para ser luz no mundo, sal da terra e pregar a mensagem do Evangelho, não. Era para se mostrar melhor do que aqueles que estavam com ele dentro da igreja. Você não profetiza, eu profetizo. Você não fala em línguas, eu falo. Você não tem dom de milagres, mas eu tenho. Você não cura, mas eu curo. E o propósito do poder não é este. Vocês vão receber poder e ser-me-eis testemunhas. Sabe quando é que a gente finalmente começa a adquirir a confiança de Deus em liberar o que é necessário sobre nós? É quando a gente começa a entender que tudo que Ele pode liberar tem um só propósito, é o de nos tornar testemunhas. Senhor, eu quero poder porque eu quero pregar o Teu Evangelho. Então Ele vai liberar poder sobre você. Eu quero poder porque eu quero que a minha família toda seja libertada a partir da minha presença naquela casa. Então Ele vai liberar poder sobre você. Porque o poder, os dons, a graça, o dínamos que Ele libera é para que a igreja tenha autoridade e graça para ser testemunha. Agora veja isso, Lucas, lembrando as palavras de Jesus, diz: em Jerusalém, que é onde eles estavam, em toda a Judeia e Samaria e até os... O que Jesus fez aqui através desta palavra? Dar a noção de até onde esta mensagem tinha que ser levada. É de Jerusalém até os confins da terra. Este é o limite. O limite é os confins da terra. Então, o Espírito seria dado para que o Evangelho chegasse até o último lugar do mundo. Isso é importante porque depois, no capítulo, mais adiante, nos capítulos posteriores, nós vamos precisar relembrar essa informação aqui. Jesus não disse ficar em Jerusalém, receber poder e permanecer em Jerusalém. Ele não disse isso. Tá?
Era pregar o evangelho em Jerusalém, mas também ao mundo. Depois nós recapitularemos isso mais à frente. Versículo 9. Tendo dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas enquanto eles o contemplavam. Quem contemplava? Os discípulos. Até que uma nuvem o encobriu da vista deles. Lucas está falando da ascensão. Versículo 10. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto deles 2 homens vestidos de branco. Eles estavam olhando para aquela cena atípica, porque obviamente, quem de repente subia ao céu assim, como Jesus? Provavelmente ninguém que eles tenham visto. De repente Jesus começa a subir e ele vai e passa das nuvens e os discípulos ainda estão olhando. E de repente se apresenta junto deles 2 homens de branco, que eram anjos, junto deles. Versículo 11, que lhes comunicaram: homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Aqui vem uma promessa. Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo como o viste subir. Nós temos a promessa do retorno do nosso Senhor Jesus. Assim como ele foi elevado às nuvens, ele virá nas nuvens. Para quê? Para buscar a sua igreja. Jesus Cristo disse no Evangelho: eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ele é como aquela pessoa da parábola, aquele senhor da parábola. Ele confia os seus bens aos servos e vai viajar. Mas a parábola diz que haverá o dia em que ele vai retornar e, como dono de tudo que ele deixou, vai cobrar de cada administrador a sua parte e o que fez dela. Versículo 12. Nós temos agora a igreja se reunindo, ou melhor, os apóstolos, se reunindo para uma decisão. Então eles voltaram para Jerusalém, porque estavam fora nesse momento, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica próximo a Jerusalém, à distância de cerca de 1 quilômetro. Assim que chegaram onde, queridos? Em Jerusalém. Subiram a um grande aposento, talvez alguma versão aí diz cenáculo, Provavelmente era a casa da mãe de João Marcos. Um grande cenáculo. Subiram a um grande aposento onde se hospedavam. Estavam presentes Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Judas, filho de Tiago. Todos estes faziam o quê? No versículo 14. Perseveravam unânimes em oração. Irmãos, o que é perseverar unânimes em oração? É perseverar em unidade de propósito. Nós acabamos uma campanha recentemente de 21 dias de jejum em oração. O que nós fizemos? Oramos de forma unânime, de propósito, apesar de estarmos, muitas das vezes, não no mesmo lugar orando. Ok? Estávamos cada um na sua casa, mas tínhamos o compromisso de orar por um mesmo propósito. Isto é, orar em unanimidade de propósito. Aqui eles estavam não apenas orando em unanimidade de propósito, mas também de lugar. Eles estavam no mesmo lugar. Perseveravam unânimes em oração, juntamente com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Versículo 15. Naqueles dias, sendo o número de pessoas ali reunidas, cerca de 120, tratava-se de um grande cenáculo, como eu disse. Grande, 120 pessoas, é muita coisa. Pedro se levantou no meio dos irmãos e declarou: irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse por meio da boca de Davi acerca de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado, falando de Judas ainda,
como um dos nossos e teve parte neste ministério. Olha as palavras do apóstolo Pedro. Foi contado entre nós, teve parte no ministério. Ou seja, alguém que viveu de forma muito presente e intensa tudo o que nós vivemos. Ele era um dos 12. Versículo 18, agora ele passa a falar sobre a corrupção de Judas. Com o pagamento que recebeu pelo seu pecado, ele recebeu várias moedas, né, em pagamento da sua traição. Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e suas vísceras todas se derramaram. Judas, então, cometeu um ato de suicídio. Ele está relembrando isso apenas. Todos em Jerusalém ficaram sabendo deste fato. Imagino como isso não reverberou naquele tempo. Primeiro, a traição dele. Segundo, a decisão de se matar. Imagine isso. Foi o assunto das primeiras páginas dos jornais. O pessoal deve ter replicado isso nas redes sociais de forma impressionante. Ainda mais que era um discípulo, um apóstolo. Quer dizer, ele era aquele que comia com Jesus, viajava com Jesus e fazia a parte financeira do ministério. Teoricamente, alguém de muita confiança e capacidade. E de repente todo mundo fica sabendo. Primeiro que ele traz Jesus, vendendo Jesus, entregando Jesus. Segundo, ele compra um campo ou ele vai lá e toma a decisão de tirar a sua própria vida. Isso teve uma repercussão impressionante, com certeza, como teria nos dias de hoje. Versículo 19, nós estamos, não é isso? Todos em Jerusalém ficaram sabendo deste fato, de maneira que na própria língua deles, estas terras passaram a se chamar Aceldama, que significa campo de sangue. Porquanto, versículo 20, continuou Pedro, está escrito no livro de Salmos, fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Versículo 21, o que Pedro está fazendo é criando primeiro, um histórico do que aconteceu, e agora ele tenta, no versículo 20, criar um embasamento para a próxima decisão. É isso que Pedro está fazendo. Sendo assim, versículo 21, é preciso que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor viveu entre nós. Em outras palavras, Pedro está dizendo, nós precisamos de uma outra testemunha ocular. Não pode ser alguém que ouviu falar, que num dado momento da trajetória de Cristo o conheceu. Não. Tem que ser uma testemunha ocular, alguém que esteve conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. Esse era o requisito. Versículo 22, desde o batismo de João, agora ele estabelece o período, né? Desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós ao céu. É fundamental que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Então, recapitulando, Pedro, ele traz um histórico de Judas, um histórico resumido. Depois, ele fundamenta biblicamente a sua próxima decisão e ele comunica a decisão. Qual foi? Precisamos escolher alguém que esteja conosco e que seja testemunha ocular. Em que período ele tem que ter estado com Cristo? Desde João Batista, desde João, até o momento da ascensão de Cristo. Versículo 23. Então propuseram 2 nomes. José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. E orando afirmaram, Tu, Senhor, que conheces o coração de todas as pessoas, mostra-nos qual destes 2 homens tens escolhido. Isso é muito importante, irmãos, esta prática da igreja primitiva, dos apóstolos, é uma necessidade que esta prática aconteça até hoje. Quando nós precisamos escolher alguém para alguma coisa, é necessário consultar o Senhor que conhece o coração. Nós precisamos consultar a Deus. Por que muitas igrejas
às vezes sofrem com suas lideranças, é porque quem elegeu estas lideranças, muitas das vezes, ou algumas vezes, não buscaram diretrizes de Deus. Elegeram a liderança por questão de amizade, elegeram a liderança porque aquele líder era alguém que tinha um bom dízimo, elegeram aquela liderança porque aquele homem tinha feito coisas importantes, era uma forma de remunerá-lo ou de retribuí-lo. E não se escolhe ninguém baseado nesses critérios, porque dá errado. Você não pode escolher alguém porque é uma pessoa aparentemente apresentável. Você não pode escolher alguém porque essa pessoa tem uma vida financeira controlada, somente isso. Você não pode escolher alguém só porque ajudou muito a igreja e você quer pagar alguma coisa para ela, paga com uma função ministerial. As pessoas que são elegidas para estarem à frente da igreja têm que ser elegidas a partir de uma busca a Deus, de uma oração ao Senhor. A palavra de Deus diz que Deus daria à sua igreja, ao seu povo, homens segundo o seu coração. Mas aqueles que são os líderes atualmente precisam buscar de Deus quais são estes homens que são segundo o coração de Deus. Os irmãos conseguem compreender isso? É necessário que Deus dê essa direção. É necessário que Deus dê esta diretriz para que a igreja tenha saúde, para que a igreja siga o seu propósito. Porque, do contrário, estará à frente delas homens que vão comprometer esta igreja, que vão comprometer o chamado desta igreja, que vão atrapalhar o avanço da obra de Deus. E é tudo que a obra de Deus não precisa, de gente atrapalhando o seu avanço. Porque para isso já tem quem? Já tem Satanás tentando fazer. Então, às vezes, a gente fica muito chateado de ver como muitas pessoas estão no lugar errado, infelizmente. Não é, muitas das vezes, porque a pessoa é ruim, porque... Não, infelizmente ela foi comissionada, chamada para ocupar um lugar que definitivamente não era para ela. Ela aceitou por amizade, aceitou por consideração, aceitou por... né? Mas está no lugar errado. A Bíblia diz que cada um deve permanecer naquilo para o qual foi chamado. Quem é orelha, é orelha. Quem é nariz, quem é pé. Quem é mão, quem é perna, é perna. A orelha não pode querer ser olho, dá errado. Assim como a perna não pode querer ser mão, também dá errado. Cada qual construído para a sua finalidade. No reino de Deus, todo mundo é líder, pastor, evangelista, diácono, presbítero, não. Todo mundo canta, não. Todo mundo ensina, não. No reino de Deus, os dons são distribuídos de forma multiforme, os dons são multiformes. Se fosse para todo mundo ser líder, todo mundo seria líder. E haveria apenas esse dom. Mas quando você olha a Bíblia, são vários dons diferentes. São vários. E muitos outros que a Bíblia não menciona, mas que existem. Porque o Espírito Santo é quem dá estes dons e ele faz a gestão dos dons e ele distribui conforme a sua vontade. Visando o quê? O bem da igreja que colabora com o reino de Deus. Aleluia. Visando o bem da igreja que faz propagar o reino de Deus. Então, é interessante essa atitude dos apóstolos. Eles poderiam dizer, não, vamos escolher aqui de qualquer jeito, sem primeiro orar a Deus, vamos simplesmente, esse aqui é bonitinho, vamos escolher ele. Esse aqui é meu amigo, conheço desde a minha infância, vamos escolhê-lo. Não, irmãos. Senhor, o Senhor conhece o coração de todas as pessoas, mostra-nos qual destes dois homens o Senhor tem escolhido. Ou seja, Senhor, aplica a tua vontade a esse negócio. Qual é a tua vontade para esse negócio? Mostra para a gente. Que homem tem que ser selecionado? Os dois têm as características que a gente precisa. São homens de Deus. Mas para esta função, qual dos dois? Então, infelizmente, hoje, muitas lideranças por aí estão escolhendo muito mal escolhido, infelizmente, sem buscar a direção de Deus. Nós temos aí pessoas que foram colocadas no ministério e que não foram chamadas para isso. Se você sair por aí, você frequentar os púlpitos das igrejas, várias igrejas, eu estou falando da nossa, né? Não vamos nem tratar de outras, vamos falar da nossa denominação. O que mais existe pelos púlpitos das igrejas são pessoas elegidas para determinados cargos, mas que não funcionam nestes cargos.
Então você vê um presbítero que não atua como um presbítero. Você quer confiar uma igreja a ele, ele fala, pelo amor de Deus, fala de tudo, menos de me dar uma igreja para cuidar. Mas não é a função de um presbítero? Não é a função de um pastor? Como eu ser pastor e não estar pastoreando? Como eu ser um diácono e não estar servindo? Então tem muita gente fora de função. Muita gente. Infelizmente. Por que até hoje nós temos muitas dificuldades para encontrar dirigentes de igreja? É porque quem tem o nome, quem tem o cargo, quem foi eleito para estar naquela função, simplesmente não quer. Aí tem que sair catando quem quer, né? Vamos pegar quem deseja. Vamos pegar quem está disponível. Porque quem foi pela denominação colocado para fazer, não está disposto a fazer, não quer fazer. Dá a entender que está no lugar errado, então. Porque se uma pessoa está no lugar certo, ela tem um chamado que arde no seu coração, ela jamais se recusaria a aceitar uma oportunidade de atuar no seu chamado. Ela jamais diria não, porque arde no seu coração aquele chamado. Vai procurar um pastor de verdade e entrega uma igreja para ele. Ele vai falar, graças a Deus, eu fui chamado para cuidar de pessoas. Eu fui chamado para apacentar ovelhas. Agora vai pegar um pastor que infelizmente está no lugar errado. Não, não posso. Não, não consigo. Não, não estou com a idade, já passei da idade. Ou eu estou muito novo. Não, não posso. A igreja é longe. Não, lá não tem um número de membros que eu acho interessante para trabalhar. Uma igreja difícil. Recusa. Coloca embaraços. Coloca impedimentos. Mas dá a oportunidade para um homem que tem aquela chamada ardendo no seu coração. Ele não vai pensar se é longe, se é perto, se vai ter ajuda, se não vai ter ajuda, se vai ter salário, se não vai ter salário, se tem 10, 30, 100, 1.000, 2.000 pessoas. Ele não vai pensar se a igreja tem som, se não tem, se tem câmera, se não tem, se tem página na internet, se não tem. Ele não se recusa, porque esse é o seu chamado. Ele foi chamado para isso. Não dá para fugir disso. Vocês estão me entendendo? Então, irmãos, infelizmente, a igreja está padecendo aí por algumas escolhas que foram erradas. E as pessoas que se permitiram ser escolhidas erroneamente também estão sofrendo. Eu acho que cada um de nós que somos servos de Deus temos que ter a capacidade, o brio, de diante de uma oportunidade que não cabe a nós, ou melhor, uma oportunidade, isso mesmo, de promoção, né, dentro do ministério, que não cabe a nós, a gente dizer isso não é para mim. Não é melhor? E tem gente que já fez isso, tá, na igreja. Que já teve a oportunidade de crescer ministerialmente e falou, eu agradeço a confiança. Eu agradeço até a recomendação. Mas eu, sendo muito sincero, Deus não me chamou para ser isso. Eu agradeço a oportunidade. Isso, irmãos, merece aplauso. Não, eu não fui chamado. Eu quero ajudar assim a igreja, mas o meu chamado é outro. O meu chamado não é para estar ali como diácono, presbítero, evangelista, pastor. Não, o meu chamado é para estar ajudando estes homens. Mas não adianta me levar ao ministério só porque eu estou ajudando eles. Eu não tenho chamado para estar no ministério, mas tenho chamado para apoiar o ministério. Isso eu tenho, mas não para estar no ministério. Irmãos, isso é clareza sobre o chamado. E como a igreja precisa disso. Não, eu agradeço a indicação, mas eu sinto que eu não fui chamado. Você queria falar, Gerson? Pode falar. É porque é interessante, pastor, que quando eles selecionaram esses dois, né, eles pediram a Deus a resposta que Deus ainda não tinha falado, porque existia algo que Deus já tinha falado, né? Existia já um requisito, eles devem estar junto conosco desde o início, eles devem ser homens cheios do Espírito Santo. Já tinha um requisito anterior de como eles deveriam ser. Aí eles perguntaram para Deus aquilo que eles não sabiam, né, que era qual dos dois, que os dois atendiam os requisitos. A gente tem uma base bíblica para definir quais são os requisitos e a gente entrega a Deus a decisão final, né, porque ele já falou algo anteriormente. Exatamente. Eles cumpriam os requisitos iniciais, mas isso não significava que os dois tinham sido chamados para ocupar a cadeira do apostolado. Apesar de serem ótimos crentes. O que estava em discussão aqui, o que eles estavam buscando de Deus, não é saber quem era o crente de verdade e quem era o crente de mentira. Não é isso que eles estão buscando. Eles concordam que os dois são elegíveis.
Eles concordam que os dois são homens de Deus. O que eles estão querendo saber é qual dos dois recebeu o chamado para ser o 12º, aquele que vai substituir Judas. Essa era a dúvida. Versículo 25 mostra isso. Para assumir a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou. Foi responsabilidade dele, tá, irmãos? Porque tem uma teologia determinista dizendo que Deus é quem determinou o desvio de Judas. Judas não tinha escolha. Ele necessariamente ia ser o transgressor, o traidor. Não é verdade. Judas teve o poder de escolher. Deus sabia de antemão da escolha. Né? Sabia, obviamente. Mas Judas teve o poder de escolher. Quando ele escolheu se desviar, foi ele quem escolheu isso. Do qual Judas se desviou, indo para o lugar que lhe era devido, ou seja, a condenação. Pode falar, irmã Joane. Pastor, Judas também teve oportunidade de pedir perdão a Deus também, né, arrependimento, porque ele suicidou. Mas será que no coração ele teve aquele arrependimento quando Pedro negou Jesus e arrependeu amargamente e Deus o perdoou? Será que Judas também ele teve esse sentimento no coração? Ele provavelmente se arrependeu do que fez, né? De ter traído Jesus, né? Eu não devia ter feito, mas que cabeça a minha. Mas tirou a sua vida, ele se desviou. O texto está dizendo que ele se desviou, né? Ele se afastou do caminho. E a morte foi apenas a consequência já de um desvio de vida que ele tinha. Ele era um homem de mau caráter. Os evangelhos mostram que ele era um camarada que ficava, de certa forma, procurando uma maneira de desviar dinheiro do ministério de Jesus. Uma pessoa não confiável. Ele sempre foi desse jeito. Ou pelo menos, de um momento em diante, ele se tornou essa pessoa. Ele viu dinheiro chegando, doação chegando, mulheres ricas doando, homens doando, e tudo chegando para o ministério de Jesus, porque você sabe que isso acontece. Um homem que tem um ministério de visibilidade, geralmente ganha muita coisa. Ele vai pregar numa igreja, eu estou falando de um homem de visibilidade, ele vai pregar numa igreja, tem um empresário, chegou, pastor, eu senti no coração, vou te dar uma Land Rover. Ele ganhou uma Land Rover. Eu estou sentindo no coração de transferir tantos R$1.000 para você, para abençoar a sua vida, seu ministério. Isso acontece muito, né? E acontecia com Jesus também. As pessoas o admiravam. Eu tenho que abençoar esse homem financeiramente. Entrava muito dinheiro no ministério de Jesus. Judas era o administrador. E o coração dele se encheu de avareza. A partir dali ele se desviou. Tomou a decisão, morreu. Sobre salvação a gente nunca tem como determinar a de ninguém, mas obviamente fica um tanto quanto difícil que uma pessoa como Judas, nessa condição, tenha alcançado a salvação, né? Ele escolheu, e Pedro diz que ele foi para onde ele tinha que ir. Então, provavelmente, Pedro está falando, ele foi condenado por causa da decisão que ele tomou, né? Ele morreu e foi para a perdição. Aqui no próprio texto fala que dá para entender que entre o fato dele ter entregue Jesus, recebido as moedas e comprado o campo, não demonstra nenhum arrependimento, entendeu? Porque ele teve tempo para comprar um campo. A gente sabe que para comprar um lote não é do dia para a noite, não é na hora, né? Então, se ele teve todo esse tempo, a gente entende que não houve arrependimento, né? Ele poderia ter feito, né? Pedro errou muito, irmãos, com Jesus? Meu Deus, como errou. Mas qual a diferença entre Pedro e Judas? É que um errou, o outro não? Não, os dois erraram. Qual a diferença entre um e outro? É que um se arrependia. Ah, Senhor, não devia ter feito mesmo, não, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Jesus perdoou. Agora, Judas não, irmãos. Judas não. Ele, infelizmente, fracassou e acreditamos que foi sim condenado. Versículo 26, para a gente fechar, porque já deu 9 horas. Em seguida lançaram sortes. Esse foi o método que eles escolheram, tá, queridos? Este foi o método. Eles buscaram a Deus e, obviamente, confiaram que, a partir dali, Deus faria o quê? Dirigiria a decisão deles. Em seguida, lançaram sortes, quando a eles, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi
acrescentando aos 11 apóstolos. Então Matias foi o homem escolhido. Buscaram a diretriz de Deus, confiaram que Deus iria fazer com que a escolha fosse correta, e a escolha acabou recaindo sobre Matias. A Bíblia não fala mais dele, não há nada mencionado sobre o que ele fez depois disso, né? Realmente não fala. Há quem diga que talvez foi uma escolha equivocada, eu talvez não iria nessa direção, mas há muitos teólogos, estudiosos que dizem que talvez foi uma escolha um tanto quanto precipitada, porque talvez o projeto de Deus fosse trazer Paulo para ocupar o 12º lugar. Porque Paulo se torna apóstolo depois, mas ele não se torna o 12º, ele se torna o 13º. Mas enfim, a Bíblia também não vai falar tanto sobre os outros que também eram apóstolos, né? Então, o que a palavra faz é focar naqueles que são, eu diria, os proeminentes, e vai detalhando a vida deles, o trabalho e a obra. E alguns a Bíblia realmente não... o texto, né, que nós temos nesse cânon aqui não procura detalhar muito qual foi a obra deles. De qualquer forma, irmãos, a escolha foi feita e Matias escolhido através daquele método utilizado. Quarta-feira que vem nós vamos para o capítulo 2, nós vamos chegar no Pentecostes. Capítulo 1 nós vimos que foi feita a promessa, né? E no capítulo 2 nós veremos que a promessa foi cumprida. E Deus abençoe grandemente cada um dos irmãos. Não